Boa noite, irmãos. Graça e paz. Fui convocado aqui para dar a lição número 12. Esdras e Neemias combate o casamento misto. Quanto tempo, né, irmãos? Estamos nessa nova fase aí de isolamento, né? Quero agradecer a confiança de estar dando aqui essa aula aqui de Esdras e Neemias combate o casamento misto. Vou fazer a oração aqui para começar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa aula, Pai. Te agradecemos por o Senhor ter nos dado o privilégio, Pai, de estar, Deus, estudando a Tua palavra, Deus. Alcança cada um, irmão, Pai, que está no seu lar. Nessa aula vai ser gravada, Senhor, mas que o Senhor possa estar falando no coração de cada um, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Esse texto possa nos abençoar, possamos ter mais compromisso mesmo com a Tua palavra, Pai, e com o Teu amor para conosco, Pai. Em nome de Jesus, alcança cada um de nós, Pai, com o Teu propósito. Amém. Então, irmãos, essa aula aqui vai dar continuidade à aula que o pastor Marcelo deu, que foi Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. E logo de início aqui, esse texto vai nos direcionar para 2 Coríntios 6,14, que é o texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você pode ver que o contexto da lição que nós estamos lendo, na época do cativeiro, 70 anos que estiveram lá, vai estar muito diferente com o contexto que nós vivemos hoje, né? Esdras e Neemias, ele voltam do exílio e eles têm que, Zorobabel também, né, edificou o templo e Esdras veio para edificar a palavra e Neemias os muros, né, que também eram muito importante a cidade ter os seus muros. E o que a gente vê aqui? A gente vai ver um contexto falando sobre, o tema principal da lição é sobre o casamento misto, né? Casamento com outros povos e com outras religiões, né? E aí vai bater muito de frente com essa parte. E esse jugo desigual aqui que fala no texto de Coríntios é aquele mesmo jugo que Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse jugo nada mais é do que um aparelho que os animais usavam para arar a terra. E nesse aparelho, os animais tinham que ter praticamente a mesma força, né, o mesmo parecer para poder arar a terra tudo perfeito, né? Porque se um fosse mais forte ou de um outro tipo de animal diferente, né, menor, ou com outras atividades, né, cada animal tem um estímulo, né, de agir. Então eles não iam fazer o trabalho direito, né? Um ia ficar mais cansado do que o outro e um ia puxar o outro por ser maior, né? Então o trabalho não ia ser feito com a equivalência que precisasse. Então Jesus ele falou que esse mundo ele tem um jugo, né? Que parece que ele puxa o crente para baixo, ele puxa a gente para a esfera do mundo, né? Para a vida cotidiana. E Jesus ele nos dá uma vida espiritual plena. Então, Jesus está querendo falar que a gente tem que trocar esse jugo que a gente anda aparelhado, né? Os animais usavam aqui, com o outro aqui, e trocar esse jugo que a gente está andando com as preocupações do mundo, com a vida cotidiana, com os problemas da vida e aparelhar com ele, né? É como se ele estivesse oferecendo para ser o outro animal que andaria junto conosco. Então, quando Jesus fala que tomar o jugo dele e ele se leve, é porque ele diz que ele é homem de trabalho. Isaías já profetiza que ele é homem de dores e experimentado em trabalhos. Então você imagina, é como se você estivesse numa empresa, que eu já trabalhei na empresa de produção, e nessa empresa sempre tinha um que se chamava de morcegar, né? Morcegava mais do que o outro. Então o trabalho ia acumular para mim que estava ali, né? Ou então para você que está trabalhando com a pessoa.
que não faz bem o seu trabalho, o trabalho sempre vai ficar pesado para outro, né? E Isaías fala que ele é homem experimentado de trabalho. Jesus, visto em Mateus como esse animal, né? Da visão de Ezequiel, tem 4 animais: a águia, o boi e o homem, que é um deles, né? E Jesus está entre esses animais aí como o boi que trabalha, né? O homem experimentado de trabalho. Então, esse texto aí do jugo desigual é justamente isso, né? O texto vai levar muito para o lado do casamento, mas se nós formos analisar esse parte do jugo de justiça, da sociedade com o justo com o injusto, vai em todas as áreas da vida do ser humano, né? Você, até mesmo no casamento, a pessoa é uma pessoa de Deus, é uma moça que é criada com seus princípios, em casa com uma pessoa que tem princípios errôneos, né? Aí vai misturar, vai ter uma hora vai misturar, vai ter as contas ilícitas, né? E quando tiver fiscalização, o casal vai estar tudo condenado, porque vai estar conivente. Então, o que acontece? O jugo do crente ele tem que ser de justiça, né? Então, um justo casa com injusto. Porque se tiver injustiça nesse matrimônio, que conta como uma sociedade, né? Uma fina sociedade, é uma instituição divina. O lar, uma verdade prática, foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então tem toda uma estrutura, um lar, né? Uma casa, um casamento, seus filhos, né? Então a Bíblia vai advertir aqui a não ter esses casamentos mistos, porque a gente vai ver no decorrer da lição o que vai acontecer. Então, a leitura bíblica em classe é Esdras 9. Esdras 9 começa do 1. Acabadas, pois essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos filizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessas transgressões. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba, e me assentei atônito. Isto foi Esdras. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam as palavras de Deus de Israel, por causa das transgressões do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Neemias 1, Neemias 13 agora vai dar continuidade a essa lição. Vi também, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita, e não podiam falar judaico, senão segundo a sua língua, de cada povo. E contendi com eles, e amaldiçoei e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossos filhos e filhas, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações reis semelhantes a ele, e sendo amado de Deus, e pondo Deus rei sobre Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar? Neemias 9. E com tudo isso fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selaram-se os nossos príncipes, e nossos levitas, e os nossos sacerdotes. Neemias 10. E os que selaram foram Neemias, o Tirzata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus,
e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então, você já pode perceber que era um contexto tão diferente, né, de nosso contexto. Aqui no livro de Êxodo fala que ele rasgou a sua veste e o manto, arrancou o cabelo da sua própria cabeça e da sua barba. E aqui já Neemias já fala que os homens que estão fazendo essas transgressões. Então, você vê que é uma coisa que quando você é um servo de Deus, quando você tem um propósito, primeiro a gente sente na gente, né? Primeiro a gente conserta a gente, né? Primeiro a gente vai no nosso problema, no nosso íntimo, para depois ir falar ao povo, né? Diferentemente, se você for olhar alguns líderes aí das nações, a culpa é do povo, a culpa é de outro, a culpa não é minha, então sai achando culpado em tudo e o que acontece? A própria vida não é revisada. Então você vê aqui que o povo de Deus, um homem quando é eleito por Deus, quando ele é separado por Deus, ele primeiro vai sentir nele mesmo, ele primeiro vai se cobrar, que vê aqui no livro de Êxodo ele fazendo isso. Então, aqui tem esse texto interessante que diz que eu ouvi falar que o povo de Deus ele sofria até uma extinção nessa época porque eles foram cativos, eles foram levados de Judá, porque a Babilônia saqueou, né, a parte de Israel. O povo as tribos de Israel foram todas infiéis e só ficou ali de Judá, que ainda foi mais firme, né? E Deus falou através de profecias de Jeremias, de Oséias, que eles iam ter que ser exilados para sobreviver. Então o povo que foi obediente, o povo que ouviu a voz de Deus, eles simplesmente se entregaram, enquanto alguns que ficaram, eles não existiram, né? Eles foram mortos ali mesmo. E Isaías, há 200 anos atrás, Isaías já falava desse rei Ciro, que ia ser um rei, que depois do exílio, ia assinar, ia em acordo com o rei Artaxerxes, né? Ia mandar o povo de volta, né? E quem veio liderando o povo para voltar para Israel, para Jerusalém, foi o Artaxerxes, um grande líder, né? Da descendência de Judá. Artaxerxes trouxe e construiu o templo. Ele reconstruiu o templo de Jerusalém, só que teve dois grandes homens que nós vamos ler hoje, que é Esdras e Neemias, que vieram fazer a parte do espiritual. O Esdras veio ensinar a palavra, veio conduzir ao arrependimento, e Neemias vem fazer o muro, né? A parte do muro até espiritual, que teve muita afronta também, teve afronta de homens ímpios, né? E esses dois aqui tiveram uma grande função. Tanto que essa parte que a gente leu aqui na leitura bíblica de Êxodo 9 foi escrita 30 anos antes de Neemias. E você vê que depois de 30 anos, quando Neemias escreveu, as mulheres ensinavam os filhos na sua própria língua. E os filhos já nem falavam mais na língua dos judeus. Está até aqui, ó, no Neemias 13, 24. E seus filhos falavam asdodita e não podiam falar em judaico. E Asdod era um povo que servia a Moloque, né? Que tinha a Dagon, quer dizer. Asdod servia a Dagon. Os asdoditas, ele era o mesmo Deus que tinha os filisteus. Era coisa terrível, né? E os amonitas, nesse texto aqui de Neemias 13, 23, fala que eles tinham os deuses dele, que era Moloque, um dos deuses dele. Já os moabitas eram mais terríveis também, porque eles serviam o deus Astarote, Baal Peor e a Quemuz. Quemuz é um deus de guerra. Então, eles viviam em constante guerra com o povo de Israel, né? Os amonitas, os moabitas. E esse deus da guerra deles era um deus que queria o fim de Israel, né? Tanto que tiveram várias batalhas. E é descendente de Ló, das filhas de Ló.
Aí o texto vai falar aqui, que é a introdução, assim, nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar esse problema, e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentios ao redor, misturando a semente santa. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele então chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles com isso haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos dessas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada da atitude firme em obediência à palavra. Então, eu já tinha falado, né, que ele primeiro ele se cobrou e veio cobrar o povo, porque eles viam que o povo estava se desviando do propósito e estavam cedendo, né? Até Salomão citou aqui, em Neemias 13, né? 13, 26, fala que Salomão, sendo um homem escolhido, ele não pecou nisso, né? Ele não construiu vários altares para outros deuses, ele não se deixou levar pelas outras falsos deuses, né? E foi Deus, ele cobrou a Salomão depois, né? Então, Esdras e Neemias, eles viam que parece que estava repetindo aquela cena, né? Não é que seja hoje em dia para nós, você ser um brasileiro, casar com uma europeia, casar com um africano, com um povo de outros países, que vai dar esse. Não estão vivendo no mesmo contexto, né? Não existe esse contexto mais de um povo casar com outro de outra terra. Isso é um pecado, mas por isso que teve uma polêmica recente de um pastor que falava sobre temos que atualizar a Bíblia, que ele falou, né? Que ele quis dizer no contexto de você ler e você entender esse contexto, né? Porque a parte mesmo de atualizar a Bíblia, isso aí foi uma tática de pastores que tentam sempre dividir a igreja, porque um pensa igual ao outro, hoje em dia é assim, né? Então, você pega em 1989, a Bíblia tem a Bíblia atualizada e revisada, né? Isso não causou tanto espanto como hoje, né? Essa polarização. 1993 teve outra atualização, outra revisão da Bíblia, mas isso não causou espanto. Mas hoje em dia nós estamos muito divididos, a igreja está muito dividida, então se você não pensar igual e falar uma frase, ela pode viralizar nas redes sociais e pode manchar a reputação da pessoa, mas nós temos que ter cuidado, tá, gente? Porque se você for olhar esse contexto aqui, não é mais o nosso, então a gente já vê com outros olhos. Então Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Tópico 1. A ira e a reação de Esdras, quanto formado de muitos judeus morando em Judá, haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza. Rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto da sua barba e da cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou pela cidade, e muitos reuniam-se a ele na hora do sacrifício da tarde. Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Sicanias, um judeu bem conhecido que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: Agora, pois, façamos concerto com nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres, tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que têm mandamento do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Êxodo 10:3.
disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence esse negócio e nós seremos contigo. Esforça-te. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que faria conforme a palavra de Zacarias. E o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras falou-lhes: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas? Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as suas palavras nos convém fazer. Sobre esse negócio foram postos que Jonas e Xizias, auxiliadores dos 2 levitas, eles receberiam incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias o fez jurar que não mais faria isso. Neemias afastou entre eles os sacerdotes e entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. É um contexto muito confuso para a nossa imaginação hoje em dia, esse casamento misto, né? Que não bate com a nossa realidade. Mas também, se nós atentarmos na época de Esdras e Neemias, antes de acontecer casamentos mistos aqui, já tinha visto o próprio Moisés, ele casou com a Midianita, né? Ele foi até censurado pela Miriam e Arão por ter esse casamento. Só que Midian, eles eram tementes, né? O pai de Midian era um sacerdote lá de Midian, e foi aquele que acolheu Moisés, né? Você pode ver que povos estrangeiros não é desse jeito também, desse foco que nenhum estrangeiro não prestava, né? Um homem temente ali até ajudou Moisés futuramente, né, a coordenar o povo, e a esposa de Moisés, ela era de Midian. Então, teve esse casamento que foi com a estrangeira, mas não teve essa rejeição de Deus como esses povos aqui, os amonitas, os de Adode, os amonitas, né, que são um povo terríveis. Na realidade, Deus estava rejeitando uma união assim, até profana, né, de povos que sacrificavam seus próprios filhos para deuses, que na verdade não eram deuses, né? E Deus ele não queria esse futuro para ajudar, né? Ele não queria esse futuro para o seu povo. É um povo que chama pelo nome, né, dele. E o povo correria um sério risco de até se apartar dos ensinamentos, né? As mulheres estrangeiras, elas não ensinavam aos seus filhos todos aqueles rituais que Israel tinha, né, de festas anuais, tinha os holocaustos. Então era uma coisa muito mais complexa do que hoje na nossa época, né? Era servir a Deus naquela época. Toda aquela obediência da palavra, toda aquela leitura, toda aquela devoção, tanto no templo como na vida espiritual, deles iam se esvair, iam se acabar. Então Deus ele usou esses 2 valentes para mim, Esdras, Neemias, eram pessoas muito valentes na sua época, muito usadas, né? Porque eles não estavam causando ali uma rebelião ou uma simples ditadura, né? De conduzir o povo, porque eles não estavam fazendo o que agradaria a eles, né? Eles não estavam querendo ser igual um Hitler da vida aí, que selecionava os melhores homens, os mais altos, os mais fortes, um padrão, né?
para poder ser um dominador ali. Esdras e Neemias não estavam conduzindo um povo para eles mesmos, eles não estavam conduzindo uma raça que eles queriam, entendeu? Eles não estavam fazendo um tipo de abominação como essa, eles estavam ali servindo a Deus, eles estavam ali passando o mandamento que eles tinham aprendido de Deus e não estavam criando um exército particular, não estavam eles não estavam fazendo é, uma, uma censura de raça, né? Mas eles estavam aqui obedecendo a palavra de Deus, eles estavam com esse privilégio de estar ali naquela hora é, obedecendo a Deus. Aqui, o arrependimento do povo. Esdras levantou-se. Já disse aqui. Vamos passar para outra aqui. Parte 4. A palavra final sobre o casamento dos crentes. O texto fala aqui que a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus para ser o Salvador do mundo. Né? Futuramente, toda essa parte de jogo desigual, de Deus preservar uma igreja para si, né? A igreja, a noiva de Cristo, né? Jesus vem ali como o grande, o marido, né, da noiva, né? Ele preparou para si. E a noiva ela tem que estar ali ataviada, ela tem que estar preparada para receber o seu noivo. Que a maior bênção de Deus da humanidade foi o envio de Jesus para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é ficar livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. 1 Coríntios 7:39. A Bíblia explica em 2 Coríntios implicações da expressão no Senhor. A cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto, que Deus guarda cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. O casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. É claro que se a gente olhar por um ângulo maior, não é assim um mar de rosa, né? Um crente casar com um crente está salvo. Não é assim também. A gente sabe que tem muitos casos de feminicídio anti-crentes, né? De homens que espancam mulheres e que na igreja há uma coisa, na casa outra, na rua outra. Então, não quer dizer que é 100% aqui certo. Casou com um crente está salvo. Então, a gente tem que olhar, quando for casar, tem que ter todo o caráter, todo o histórico, né? Da mulher quando procurar um noivo, quando procurar um noivo, e vice-versa, procurar saber a história, que tem a época de namoro, né? Então o texto aqui ele quer encurtar o autor que fala, da pessoa sofrer de casar com uma pessoa de outra religião e depois não dá um entendimento entre ambos os dois, né? Cada um vai para um lugar, cada um tem uma fé, cada um tem umas normativas, então nada mais, nada menos o texto quer abreviar esse contexto de vida, né? Que ele pode falar que pode ser uma coisa infrutífera, né? Os filhos não vão ter uma identidade, né? Então, o texto quer dizer essas coisas aqui. Aqui está falando aqui, ó. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com não é crente, pode naturalmente obter a união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por essa falta cometida, vive agora preso a um outro que não tem nenhuma união de um espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele
errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja. Houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se uma família sem definição espiritual, e os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Eu fui criado num lar que a minha mãe entrou na igreja primeiro, meu pai não, mas não tinha essa censura conforme que relatou, de a pessoa casar, né, e passou para um lado oposto, né, tem essa parte toda aí de proibição de ir para a igreja. Alguns lá são mais extremistas, algumas pessoas são mais extremistas quando casam um crente com um crente, mas também não é regra também isso, né. A gente vê aí que a maioria, for olhar na igreja, se for fazer uma pesquisa, mais de 50% dos lares é um crente com um crente, não é 100% numa igreja todo o casal ser cristão, né? E a gente vê que muitas mulheres vão sem o seu esposo para a igreja e não tem toda esse extremismo, né? De uma vida tão infeliz assim. Mas o que eu aconselho, como o autor aconselha, é que a Bíblia também aconselha, de que uma pessoa procure, né, se juntar uma pessoa da própria igreja, né. Eu estava até vendo ali, um texto para cuidar, tem até igreja que já vai além, e assim, assembleano casa com assembleano, adventista casa com adventista. Então se for olhar, for ramificar isso aí, a gente vai para um estudo mais aprofundado e até, né, presbiteriano casa com presbiteriano, que crê na predestinação. Imagine um arminiano casando com uma pessoa que é da presbiteriana. É difícil, né? Mas nem tudo está perdido, né? Eu acho que nós somos seres humanos, a gente vai aprender a lidar com as situações, né, diversas, né? Então, o tópico 5 é espera em Deus. Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara nesse apelo. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo é de ter um lar, experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de um companheiro natural. Lembre-se de que Deus ouve a oração. Quando Elias orou pedindo a Deus que mostrasse quem seria sua noiva, a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus, uma escolha precipitada olhando somente para o que está diante de seus olhos pode impedir que recebas ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida ao teu futuro a Deus, que o solitário viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Então, esse contexto todo falando aqui de casamento misto, é que a gente possa ver de uma maneira que Deus estava livrando o povo dele de uma extinção ou de uma mistura, né? Porque a gente sabe que a Bíblia ela tem todo um segmento para chegar na semente, né? Que é Cristo, né? Para chegar no Salvador. Mas isso não impediu de outras pessoas, de outros povos, entrarem na genealogia, como Raabe, né? Como Esté, que não fazia parte ali dessa linhagem santa, mostra que não tinha esse extremismo todo de não ser recolhido estrangeiro, né? Então, tem muitos textos na Bíblia ali que mostram de estrangeiros sendo bem recebidos, de viver ali em paz com o povo, né? Eu acho que a questão toda aqui, dessa exortação de Neemias e de Esdras, foi desses povos ser muito perigosos, né? Ser os povos abomináveis, né? Povos que matavam filhos, que faziam culto de orgias, Então Deus estava querendo livrar o povo, né? E o povo já estava cativo em carne e osso ali. Imagine cativar o espírito desse povo, né? Podia não ter retorno. Que os irmãos possam meditar mais nessa palavra aí,
essa aula aí. E conforme for, se for jogada em alguma plataforma de YouTube aí, não sei se vai ser no Facebook, mas depois eu vou estar atento para estar conversando com alguém que quiser alguma dúvida, quiser puxar algum assunto, né? Eu vou estar aí aberto a essas respostas aí. Obrigado aí aos pastores, aos irmãos que confiaram nessa aula e aguardamos aí depois a ter mais interatividade aqui na tela, né? Que é a minha primeira vez, mas possamos estar firmes aí nesse momento de pandemia, né? Estamos aí talvez no segundo período aí de lockdown, né? De retrocesso aí a essa pandemia, mas que os irmãos possam estar firmes, né? Parece que a gente está vivendo não num exílio, né? Não fomos capturados, mas essa doença aí fatal tem desestabilizado todo esse mundo, o nosso mundo que nós vivemos, mas que a nossa fé possa estar firme em Deus e que possamos estar atentos à voz de Deus e não nos embaracemos com o mundo e possamos ter um mesmo Deus que está ali com o povo dele no exílio babilônico, com povos de outras raças, de outros entendimentos ali, mas quando eles vieram do exílio eles estavam ali íntegros, né? Que depois que tudo dessa pandemia passar, que os irmãos não possam perder a fé e não possam se desviar desse caminho santo. Agradeço a Deus pela minha família, pela bênção de Deus. Estamos aqui bem e se os irmãos precisarem de alguma coisa, estamos aí, tá? Graças a Deus.